O altar estava montado. Os convidados aguardavam. O noivo jamais apareceu. Quando Helena desmoronava diante de todos, um desconhecido milionário sussurrou: "Finge que sou o noivo." Ninguém imaginava o que viria. A mão de Helena tremia tanto que o buquê de rosas brancas quase escorregou de seus dedos. Do lado de fora da pequena igreja, ela podia ouvir o murmúrio dos convidados que aguardavam há quase 1 hora. O sol da tarde castigava impiedoso, e ela sentia o véu grudar em sua testa suada. Respirou fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta como uma onda prestes a afogá-la. "Ele vai chegar, filha." Dona Marta segurava o braço da filha com força, mas sua voz carregava uma dúvida que ela não conseguia disfarçar. "O Ricardo só deve estar preso no trânsito." Helena quis acreditar. Quis, com todas as forças que lhe restavam. Mas fazia 1 hora e 15 minutos que a cerimônia deveria ter começado. 1 hora e 15 minutos que ela ligava para o celular de Ricardo e só ouvia a secretária eletrônica. 15 mensagens enviadas. Nenhuma resposta. "Mãe." A voz de Helena saiu tão baixa que era quase um sussurro. "E se ele não vier?" Dona Marta abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela chegada de Patrícia, a prima de Ricardo. A mulher atravessou o jardim da igreja com passos apressados, o semblante tenso. Helena sentiu o estômago revirar só de ver aquela expressão. "Helena, eu preciso falar com você." Patrícia evitou o olhar dela, fixando os olhos no chão. "O que foi? O Ricardo está bem? Aconteceu alguma coisa?" As perguntas saíram atropeladas da boca de Helena, cada uma mais desesperada que a anterior. Patrícia mordeu o lábio inferior. Por um momento, pareceu que ia recuar, mas então tirou o celular do bolso e estendeu para Helena com a tela acesa. Eu sinto muito, mas você precisa ver isso." Helena pegou o telefone com dedos trêmulos. Na tela, havia uma foto. Levou alguns segundos para seu cérebro processar o que estava vendo. Ricardo, seu noivo. O homem que deveria estar esperando por ela no altar naquele exato momento. Ele estava em um aeroporto, sorrindo largo, abraçado a uma mulher loira que Helena nunca tinha visto na vida. Ambos seguravam passagens aéreas na mão, mas não foi a foto que destruiu Helena. Foi a legenda. "Finalmente livre. Rumo a Cancún com meu amor verdadeiro. Alguns erros precisam ser corrigidos antes que seja tarde demais. Nova vida. Moharejin, recomeço real." A postagem tinha sido feita há 40 minutos. 40 minutos enquanto Helena estava ali, vestida de noiva, esperando por ele como uma idiota. O celular escorregou de suas mãos e caiu na grama. O mundo ao redor começou a girar. Helena ouviu um zumbido agudo nos ouvidos. Sentiu as pernas fraquejarem. Dona Marta a segurou antes que ela desabasse. Meu Deus, ele não vem." A voz de Helena saiu em um fio estrangulado. "Ele me abandonou. No dia do nosso casamento, ele me abandonou. Aquele miserável." Dona Marta explodiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Aquele covarde. Como ele pôde fazer isso com você?" Patrícia recolheu o celular do chão, claramente desconfortável. "Helena, Nós não fazíamos ideia. A família toda está chocada. Ninguém sabia que ele estava com outra pessoa. Ele enganou todo mundo." "Enganou?" A voz de Helena subiu, rasgada pela dor. "Ele não me enganou, Patrícia. Ele me humilhou. Ele me destruiu. Tem 200 pessoas me esperando ali dentro." Foi nesse momento que as portas da igreja se abriram. Valéria, a madrinha de Helena, surgiu com uma expressão de pânico puro no rosto. "Helena, não entre aí!" Mas era tarde demais. Atrás de Valéria, a tia de Ricardo apareceu na porta, e sua voz ecoou alto o suficiente para que metade dos convidados ouvisse. "Gente, o casamento foi cancelado! O Ricardo fugiu com outra mulher!" O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Então, como uma barragem se rompendo, começaram os murmúrios. Helena podia ouvir fragmentos das conversas mesmo de longe. "Mas fugiu? No dia do casamento? Que vergonha! Coitada da noiva. Eu sabia que esse rapaz não prestava. A família dela deve ter gasto tanto dinheiro." Helena sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Não era só o coração partido. Era a dignidade, a esperança, os sonhos de uma vida inteira sendo pisoteados diante dos olhos de todos que ela amava.
Eu preciso entrar lá. Ela deu um passo em direção à igreja, mas Dona Marta a segurou. Não, filha, não faça isso com você mesma. Eu preciso explicar. Helena gritou, as lágrimas finalmente rompendo a barreira e escorrendo quentes por seu rosto. Eles estão todos lá dentro. Eu não posso simplesmente... Eu não posso... Mas ela podia o quê, exatamente? Ela não tinha explicação. Não tinha justificativa. Só tinha a dor bruta de ter sido deixada para trás. Trocada, descartada como se não valesse nada. Nesse momento, uma figura surgiu do estacionamento da igreja. Lorenzo, o dono da rede de hotéis onde Helena trabalhava, caminhava em direção a elas. Ele estava impecável, como sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão. Algo que Helena, no meio de sua dor, não conseguiu identificar. Lorenzo tinha recebido o convite de casamento semanas atrás. Helena lembrava nitidamente do dia em que, nervosa, havia deixado o envelope na mesa dele. É só uma formalidade, ela tinha dito, sem jeito. Não precisa ir se não quiser. Ele tinha aberto o convite, lido em silêncio, e depois olhado para ela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Eu vou. Foi tudo que ele disse. Agora ele estava ali, e Helena sentiu uma nova onda de vergonha. Seu chefe, o homem que ela respeitava mais que qualquer outro. Ele estava prestes a testemunhar sua humilhação completa. Helena. A voz de Lorenzo era firme, mas não fria. Ele parou a poucos passos dela, avaliando a situação com aqueles olhos que sempre pareciam ver além do óbvio. Senhor Lorenzo, Ela mal conseguia formar palavras. Eu sinto muito. Você não precisava ter vindo. O casamento não vai acontecer. Eu sei. Algo no tom dele fez Helena levantar os olhos, confusa. Lorenzo deu mais um passo em direção a ela. Eu soube 5 minutos atrás. Júlia me ligou. Ele fez uma pausa. Helena, você não precisa entrar naquela igreja. Mas todo mundo está esperando. Eles gastaram tempo, dinheiro. A voz dela falhou. Eu não posso simplesmente fugir como ele fugiu. Você não está fugindo. Lorenzo se aproximou ainda mais, e pela primeira vez em todos os anos que trabalharam juntos, Helena viu algo completamente inesperado nos olhos dele. Algo que parecia quase... dor. Você está se protegendo. Dona Marta observava a cena com atenção, ainda segurando o braço da filha. Mas e as pessoas? Helena insistiu, a voz embargada. Elas vão pensar que eu... Deixe-as pensar o que quiserem. A resposta de Lorenzo foi cortante. A opinião delas não muda o fato de que você foi a vítima aqui, não a vilã. Nesse momento, a porta da igreja se abriu completamente. Os convidados começaram a sair, em grupos pequenos, todos olhando na direção de Helena. Ela viu amigos, familiares, colegas de trabalho. Viu a pena nos olhos deles, a curiosidade mórbida, o constrangimento. E então viu Camila. Camila, a colega de trabalho que sempre teve um sorriso falso demais, que sempre fazia comentários sutis sobre a vida de Helena. Ela estava ali, logo na frente do grupo, e nos lábios dela havia um meio sorriso que fez o sangue de Helena ferver. Ah, Helena! Camila se aproximou com passos lentos, dramáticos. Disse, eu sinto tanto por você. Que situação horrível. O tom dela era qualquer coisa menos sincero. Helena reconhecia aquela voz. Era a mesma voz que Camila usava quando queria humilhar alguém, mas disfarçar de preocupação. Obrigada, Camila. Helena mal conseguiu responder. Sabe, eu sempre achei estranho o Ricardo ter pedido você em casamento tão rápido. Camila inclinou a cabeça, fingindo inocência. 6 meses de namoro? Apressado demais, né? Agora tudo faz sentido. Ele provavelmente só estava usando você como... Bem, como um plano B até encontrar a pessoa certa. As palavras caíram como punhaladas. Dona Marta deu um passo à frente, mas Helena a segurou. Camila, não é o momento. Lorenzo falou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Camila virou para ele e seu sorriso se alargou. Oh, senhor Lorenzo, que bom que o senhor veio. Pelo menos Helena tem o chefe dela aqui para apoiá-la, já que o noivo... Bem, ela deu de ombros, como se o abandono de Ricardo fosse apenas um detalhe sem importância. Camila, a voz de Lorenzo cortou o ar como uma lâmina. Você está demitida.
O sorriso de Camila desapareceu instantaneamente. O quê? Você ouviu perfeitamente. Lorenzo não desviou o olhar. Passe no departamento pessoal segunda-feira para acertar sua rescisão. Não toleramos funcionários que se alimentam da dor alheia. O rosto de Camila ficou vermelho. Mas eu não fiz nada. Eu só estava mostrando exatamente o tipo de pessoa que você é. Lorenzo completou. Agora, se retire. Camila olhou ao redor, como se procurasse apoio, mas todos os outros convidados apenas observavam em silêncio. Com um último olhar de ódio para Helena, ela virou e saiu pisando duro. Helena estava tão chocada que nem conseguiu processar o que tinha acabado de acontecer. Lorenzo tinha demitido alguém. Por ela. Ali, na frente de todo mundo. Mais convidados começaram a se aproximar, e Helena sentiu o pânico voltar. Ela não tinha forças para enfrentar olhares de pena, perguntas, comentários velados. Não agora. Talvez nunca. Foi quando Lorenzo fez algo que ninguém esperava. Ele tirou o paletó do terno e colocou sobre os ombros de Helena, cobrindo o vestido de noiva. Então, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido, tão baixo que só ela e Dona Marta puderam ouvir. Finge que sou o noivo. Helena virou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. O quê? Finge que sou o noivo. Ele repetiu, agora olhando diretamente nos olhos dela. Pelo menos por hoje. Deixa que eu resolvo isso. Antes que Helena pudesse protestar, Lorenzo virou-se para os convidados que se aproximavam. Sua postura mudou completamente. Ele colocou a mão na cintura de Helena com uma naturalidade que parecia ensaiada e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Pessoal, houve uma mudança de última hora nos planos. A cerimônia acontecerá em local diferente mais tarde. Pedimos a compreensão de todos. O casamento não foi cancelado. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Helena estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Lorenzo apertou levemente a cintura dela. Um gesto quase imperceptível, mas que de alguma forma a ancorou à realidade. Vamos, querida. Ele disse, sua voz firme mas gentil. Temos muito a resolver. E então, diante dos olhos atônitos de 200 pessoas, Lorenzo conduziu Helena para longe da igreja, deixando para trás os destroços do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. Mas enquanto caminhava ao lado dele, o paletó quente sobre seus ombros, Helena teve um pensamento que não conseguiu afastar. Por que ele estava fazendo aquilo? O carro de Lorenzo deslizava pelas ruas em silêncio. Um silêncio tão pesado que Helena sentia como se estivesse afogando nele. Ela estava no banco de trás, ao lado de Dona Marta, ainda vestida de noiva, ainda segurando o buquê que agora parecia um peso morto em suas mãos. O paletó de Lorenzo continuava sobre seus ombros, cheirando a perfume caro e a uma segurança que ela não entendia. Júlia dirigia, os olhos fixos na estrada. De vez em quando ela lançava olhares pelo retrovisor, mas não dizia nada. Lorenzo ia no banco do passageiro, também em silêncio, mexendo no celular com movimentos precisos. Helena olhava pela janela sem realmente ver nada. As árvores passavam em um borrão verde. As pessoas na calçada eram apenas sombras sem rosto. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse assistindo a vida de outra pessoa através de um vidro embaçado. Onde estamos indo? A voz de Dona Marta quebrou o silêncio, baixa e cansada. Lorenzo virou-se levemente no banco. Para o Hotel Victoria. É o mais reservado da rede. Helena poderá descansar lá sem ser incomodada. Helena finalmente reagiu, sua voz saindo rouca. Eu não quero ir para um hotel. Eu quero ir para casa. Helena? Lorenzo começou, mas ela o cortou. Eu só quero ir para casa. Trocar essa roupa maldita e esquecer que esse dia existiu. Sua voz subiu, carregada de uma raiva que ela não sabia que tinha. Eu só quero desaparecer. Dona Marta segurou a mão da filha, apertando com força. Filha, você não pode ficar sozinha agora. Por que não? Helena virou para a mãe, lágrimas já escorrendo novamente. Todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Eu sou a mulher que foi deixada no altar como se não valesse nada. Você vale tudo. A voz de Lorenzo soou tão firme que Helena parou de falar imediatamente. Ele tinha se virado completamente no banco agora, olhando diretamente para ela. E se você não consegue ver isso agora, eu vou ter que ver por você. Helena piscou, confusa pela intensidade na voz dele.
Antes que pudesse responder, o celular dela vibrou. Depois, vibrou novamente. E novamente. Uma enxurrada de notificações. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone. Mensagens, dezenas delas. De amigos conhecidos, números que ela nem reconhecia. Ela abriu a primeira. Helena, acabei de ver no Facebook. Você está bem? Abriu a segunda. Miga, que absurdo. Aquele homem é um lixo. A terceira era uma captura de tela. A foto de Ricardo no aeroporto havia sido compartilhada. Não apenas compartilhada, viralizada. Centenas de comentários. A maioria em sua defesa, mas outros. Alguma coisa ela deve ter feito para ele fugir assim. Coitada. Mas será que ela não percebeu os sinais? Mulher que se dá valor não é deixada no altar. Helena sentiu a bile subir pela garganta. Ela largou o celular como se ele queimasse. Está em todo lugar. Sua voz era um sussurro quebrado. Todo mundo está falando de mim. Todo mundo está me julgando. Júlia reduziu a velocidade do carro e parou em um semáforo. Através do retrovisor, seus olhos encontraram os de Helena. Helena, redes sociais são cruéis. As pessoas falam sem pensar. Amanhã elas já terão esquecido e estarão comentando sobre outra coisa. Mas eu não vou esquecer, Helena praticamente gritou. Eu vou carregar isso para sempre. Cada vez que alguém olhar para mim vai lembrar. A mulher que foi humilhada no dia do próprio casamento. Dona Marta começou a chorar baixinho ao lado da filha. Helena olhou para a mãe e sentiu uma nova onda de culpa. Mãe, você gastou todas as suas economias nesse casamento. Sua voz falhou. O buffet, as flores, o vestido, tudo. E foi tudo por nada. Eu desperdicei o dinheiro da senhora. Não! Dona Marta segurou o rosto da filha com as duas mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Não você, filha. Foi aquele covarde. Ele que desperdiçou. Ele que destruiu. Você não fez nada de errado. Mas eu devia ter visto, mãe. Helena soluçou. Eu devia ter percebido que ele não me amava de verdade. Como eu fui tão cega. Lorenzo, que havia permanecido quieto durante a troca, finalmente falou. Porque você amava. E quando amamos, confiamos. Não há cegueira nisso, Helena. Há apenas humanidade. O carro voltou a andar. Alguns minutos depois, eles chegaram ao Hotel Victoria. Era o mais luxuoso da rede de Lorenzo, com uma fachada imponente e jardins impecáveis. Júlia estacionou na entrada privativa, longe dos olhos curiosos. Um funcionário se aproximou imediatamente, mas Lorenzo fez um gesto discreto e o homem recuou, abrindo a porta para Helena com discrição profissional. Ela desceu do carro cambaleando levemente, as pernas ainda fracas. O vestido de noiva arrastava no chão, manchado de grama e poeira. Júlia, leve a Dona Marta para a suíte 504. Lorenzo instruiu. E peça para a equipe enviar chá, algo para comer, e roupas confortáveis para as duas. Sim, senhor. Dona Marta hesitou, olhando para a filha. Vai ficar tudo bem, mãe. Helena mentiu porque era o que mães precisavam ouvir. Eu só preciso de 1 minuto. Quando Dona Marta e Júlia entraram no hotel, Helena ficou ali parada, no jardim, olhando para o nada. Lorenzo permaneceu ao lado dela, a uma distância respeitosa, mas presente. Por que você fez aquilo? Helena perguntou de repente, ainda sem olhar para ele. Porque disse para as pessoas que o casamento não foi cancelado. Lorenzo demorou para responder. Quando o fez, sua voz era diferente, mais baixa, quase vulnerável. Porque eu não suportava ver você sendo humilhada daquele jeito. Helena finalmente virou para ele. Mas agora você está envolvido nisso. As pessoas vão fazer perguntas, vão querer saber o que aconteceu. Você colocou sua reputação em risco Por quê? Lorenzo a encarou com uma intensidade que fez o coração dela apertar. Porque você merecia alguém que ficasse. As palavras pairaram no ar entre eles. Helena sentiu algo se mexer dentro do peito. Algo que ela não conseguia nomear. Você nem me conhece de verdade. Ela sussurrou. Somos apenas chefe e funcionária. Por que se importa tanto? Lorenzo deu um passo mais perto. Tão perto que ela podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. O cansaço que ele sempre disfarçava tão bem. Eu conheço você melhor do que imagina, Helena.
Como? Ele hesitou, como se estivesse prestes a atravessar uma linha que não poderia ser desfeita. Porque nos últimos 3 anos, todos os dias, eu observava você entrar naquele hotel com um sorriso que iluminava o saguão inteiro. Eu via como você tratava os funcionários mais novos com paciência, como resolvia problemas impossíveis com uma calma que eu nunca consegui ter. Eu via como você se importava. De verdade. Helena piscou, surpresa. Você reparava nisso? Eu reparava em tudo. A confissão saiu baixa, quase dolorosa. No jeito que você prendia o cabelo quando estava concentrada. Na caneta que você sempre perdia e procurava por 5 minutos antes de perceber que estava atrás da orelha. No fato de que você sempre comprava 2 cafés na cantina, mas só bebia um, porque doava o outro para o Diego da segurança que tinha acabado de virar o turno da noite. Cada palavra era uma revelação. Cada detalhe, uma confissão. Helena sentiu lágrimas novas enchendo seus olhos, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de algo que ela não entendia, algo que a assustava e a confortava ao mesmo tempo. Por que você nunca disse nada? Lorenzo deu um sorriso triste, carregado de arrependimento. Porque você estava feliz. Ou pelo menos eu achava que estava. Quando você apareceu com aquele anel no dedo e me contou sobre o casamento, eu soube que tinha perdido minha chance. Que eu tinha esperado tempo demais. Lorenzo, você não precisa dizer nada. Ele interrompeu rapidamente. Eu não estou te contando isso para te pressionar ou para aproveitar um momento vulnerável. Estou te contando porque você perguntou por que eu me importo. E você merece honestidade. Helena estava tremendo agora, não de frio, mas de uma emoção tão intensa que parecia demais para um corpo só. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Lorenzo recuou um passo, criando distância novamente. Só me deixe te ajudar a passar por isso. É tudo que eu peço. Nesse momento, o celular de Lorenzo vibrou. Ele olhou a tela e sua expressão escureceu. O que foi? Helena perguntou. Lorenzo virou o celular para ela. Era uma matéria de um blog de fofocas local. Noiva abandonada no altar. Empresário Ricardo foge para Cancún com amante. A matéria vinha acompanhada de fotos. Não só a do aeroporto, mas outras. Ricardo e a tal mulher loira em um restaurante, em um parque, abraçados em frente a um cinema. As fotos eram de semanas atrás, algumas de meses atrás. Helena sentiu o mundo desabar novamente. Ele estava com ela esse tempo todo? Sua voz era incrédula. Enquanto planejávamos o casamento, enquanto eu escolhia as flores, o cardápio, enquanto eu sonhava com nosso futuro, ele estava com ela? Lorenzo pegou o celular de volta, mas o estrago estava feito. Aquele desgraçado nunca teve intenção de se casar comigo. Helena ria agora, uma risada amarga, quase histérica. Eu era o quê? Uma distração? Um passatempo até ele juntar coragem para assumir a amante? Helena, não faça isso com você mesma. Fazer o quê? Encarar a verdade? Ela deu um passo para trás, abraçando o próprio corpo. Eu dei tudo para aquele homem. Eu apresentei ele para minha mãe, para meus amigos. Eu planejei uma vida com ele. E ele estava rindo de mim esse tempo todo. Ele não merecia você. Obviamente! Helena gritou, a dor finalmente explodindo em fúria. Mas isso não muda o fato de que eu escolhi ele. Eu vi um homem medíocre, inseguro, que nunca me tratou como prioridade, e ainda assim eu disse sim. O que isso diz sobre mim? Lorenzo se aproximou novamente, dessa vez segurando os ombros dela com firmeza. Isso diz que você tem um coração grande demais para este mundo cruel. Isso diz que você acredita em pessoas mesmo quando elas não merecem. E isso não é fraqueza, Helena. É força, é coragem, é tudo que ele nunca teve. Helena olhou para cima, direto nos olhos dele, e algo se quebrou. Todas as paredes que ela tinha construído naquele dia, todas as tentativas de se manter inteira, desmoronaram de uma vez. Ela desabou nos braços de Lorenzo, soluçando tão alto que parecia que seu peito ia partir ao meio. Lorenzo a segurou firme, deixando que ela se despedaçasse completamente, porque às vezes era isso que a gente precisava. Alguém forte o suficiente para nos segurar enquanto caímos. Eu sinto como se eu não valesse nada, Helena confessou entre soluços.
como se eu fosse descartável. Você vale o mundo inteiro. Lorenzo sussurrou, sua voz embargada. E se eu precisar passar o resto da minha vida te provando isso, eu vou. Eles ficaram ali, no jardim do hotel, abraçados enquanto o sol começava a se pôr. Helena chorava. Lorenzo a segurava. E entre eles, algo começava a nascer. Algo frágil, assustador, mas real. Algo que talvez fosse a única coisa boa que viria daquele dia terrível. Quando Helena finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia uma determinação nova ali. Eu não vou deixar ele me destruir, ela disse, a voz ainda trêmula, mas mais firme. Eu não vou dar a ele esse poder. Lorenzo sorriu. Era um sorriso pequeno, mas orgulhoso. Essa é a Helena que eu conheço. Mas então, o celular de Helena vibrou novamente. Ela olhou a tela e empalideceu. O que foi? Lorenzo perguntou alarmado. Helena virou o celular. Era uma mensagem de Ricardo. Desculpa pelo jeito que as coisas terminaram, mas você tem que admitir, a gente nunca foi feito um pro outro. Eu te desejo felicidade. Um dia você vai me agradecer por isso. Helena leu a mensagem em voz alta, e a cada palavra sua voz ficava mais incrédula. Ele acha que fez um favor para mim? Lorenzo pegou o celular das mãos dela antes que ela pudesse responder. Não responda. Não agora. Ele não merece nem um segundo do seu tempo. Mas, Helena, Lorenzo a fez olhar para ele. Ele quer uma reação. Ele quer que você implore, que brigue, que dê a ele a satisfação de saber que ainda tem poder sobre você. Não dê isso a ele. Helena respirou fundo. Lorenzo estava certo. Mas Deus, como doía. Como doía saber que o homem que ela amou era tão pequeno, tão cruel, tão patético. O que eu faço agora? Ela perguntou perdida. Como eu sigo em frente depois disso? Lorenzo devolveu o celular para ela e segurou sua mão. Um passo de cada vez. E você não vai dar esses passos sozinha. Helena olhou para a mão dele segurando a sua. Era uma mão forte, calejada de trabalho, mas gentil. Tão diferente das promessas vazias de Ricardo. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou mais uma vez, porque ainda não conseguia compreender completamente. Lorenzo a encarou, e dessa vez não desviou o olhar. Porque eu estou cansado de assistir você brilhar para as pessoas erradas. Porque eu sempre quis ser o motivo do seu sorriso, não apenas uma testemunha dele. E porque, Helena, eu estou apaixonado por você desde o dia em que você entrou no meu escritório e me disse que ia fazer do nosso hotel o melhor da cidade, mesmo que isso significasse me confrontar quando eu estivesse errado. O mundo parou. Helena ficou sem ar. E ali, naquele jardim, no pior dia de sua vida, ela ouviu as palavras que parte dela sempre quis ouvir, mas nunca imaginou que viria dele. Você está apaixonado, Lorenzo completou. Perdida e completamente apaixonado. E não, eu não espero que você sinta o mesmo. Não depois de hoje. Não depois de tudo. Mas eu precisava que você soubesse que alguém te vê. De verdade. E que esse alguém nunca, nunca te abandonaria. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E então, lá de dentro do hotel, Júlia apareceu na porta. Senhor Lorenzo, desculpe interromper, mas temos um problema. A imprensa descobriu onde Helena está. Há repórteres na entrada principal. A realidade voltou como um soco. Lorenzo soltou a mão de Helena e imediatamente mudou para o modo profissional. Feche todos os acessos. Dobre a segurança. Ninguém entra sem autorização. Júlia acenou e desapareceu de volta. Lorenzo virou para Helena. Vamos entrar. Você precisa descansar. Mas Helena não se moveu. Ela apenas olhava para ele, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Tudo o que tinha acabado de acontecer. Lorenzo, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Ele ofereceu o braço. Só venha comigo. Você está segura aqui. Helena pegou o braço dele e juntos eles entraram no hotel. Mas enquanto caminhava, uma única pergunta ecoava em sua mente. Como, no pior dia de sua vida, ela tinha descoberto que talvez, só talvez, o amor verdadeiro estivesse exatamente onde ela nunca pensou em procurar.
A suíte 504 era silenciosa demais. Helena estava sentada na beira da cama king size, ainda usando o vestido de noiva, embora agora ele parecesse mais uma fantasia macabra do que um sonho realizado. Dona Marta dormia no sofá ao lado, exausta de tanto chorar. A respiração pesada da mãe era o único som no quarto, além do tic-tac do relógio na parede. 3 da manhã. Helena não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a foto de Ricardo no aeroporto. Via o sorriso dele. Via a felicidade estampada no rosto enquanto abandonava ela para trás como se fosse lixo descartável. Ela pegou o celular. Tinha 247 mensagens não lidas. Ignorou todas, menos uma. A mensagem de Ricardo ainda estava lá, brilhando na tela como uma ferida aberta. Um dia você vai me agradecer por isso. Os dedos de Helena pairaram sobre o teclado. Parte dela queria responder. Queria dizer tudo que estava entalado na garganta. Queria gritar, xingar, fazê-lo sentir uma fração da dor que ela sentia. Mas então lembrou das palavras de Lorenzo. Não dê a ele esse poder. Ela trancou o celular e o jogou na cama. Foi quando ouviu a batida suave na porta. Helena hesitou, olhando para a mãe que continuava dormindo. Caminhou até a porta em passos silenciosos e abriu devagar. Do outro lado estava Júlia, segurando uma bandeja com chá e biscoitos. Desculpe a hora. Júlia sussurrou. Vi a luz acesa e imaginei que não conseguisse dormir. Helena deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Júlia colocou a bandeja na mesinha de centro e se virou, avaliando Helena com olhos preocupados. Você deveria ter trocado de roupa. Helena olhou para baixo, para o vestido amarrotado e sujo. Eu tentei. Sua voz saiu rouca. Mas quando comecei a tirar, eu não consegui. É como se, enquanto eu ainda estiver usando isso, o dia não terminou de verdade. Como se eu pudesse voltar atrás e mudar tudo. Júlia se aproximou e, com uma gentileza que Helena não esperava, começou a desabotoar a parte de trás do vestido. Você não pode mudar o que ele fez. Júlia falou baixo. Mas pode escolher como vai seguir em frente. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. Eu não sei como. Ninguém sabe. Júlia continuou desabotoando. A gente só vai descobrindo no caminho. Quando o último botão se soltou, Helena sentiu o vestido escorregar pelos ombros. Júlia pegou o roupão que estava na cama e envolveu Helena com ele, como se estivesse protegendo uma criança. Júlia. Helena se virou para ela. Quanto tempo você trabalha com o Lorenzo? 7 anos. Então você o conhece bem. Júlia hesitou, como se estivesse medindo as palavras. Conheço. Ele realmente quis dizer aquilo? Helena perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Sobre estar apaixonado por mim? Júlia olhou diretamente nos olhos dela. Lorenzo nunca mente, especialmente sobre coisas importantes. Mas 3 anos, Júlia. 3 anos e ele nunca disse nada. Por quê? Júlia suspirou, sentando-se na poltrona ao lado da janela. Porque ele te via feliz. Ou pelo menos achava que você estava. E para Lorenzo, a felicidade de quem ele ama sempre vem primeiro. Mesmo que isso signifique ele ficar em segundo plano. Helena sentou-se na cama, absorvendo aquilo. Eu nunca percebi. Como eu não percebi? Porque você não estava procurando. Júlia respondeu sem julgamento. E porque Lorenzo é muito bom em esconder o que sente. Ele teve que aprender isso cedo demais. Helena franziu a testa. O que você quer dizer? Júlia pareceu considerar se deveria continuar, mas então falou. A mãe dele era violenta, o pai, ausente. Lorenzo cresceu aprendendo que demonstrar emoção era sinônimo de vulnerabilidade. E vulnerabilidade era perigoso. Então ele guardava tudo, ainda guarda. Até hoje, eu nunca vi ele chorar. Nem uma vez. O coração de Helena apertou. Eu não sabia. Porque ele nunca conta. Júlia se levantou. Mas hoje, no jardim, quando ele te disse aquilo, eu trabalho com ele há 7 anos, Helena. E essa foi a primeira vez que eu vi o Lorenzo realmente abrindo o coração para alguém. As palavras pairaram no ar pesado da suíte. Helena abraçou o próprio corpo, sentindo o peso daquela revelação. Eu não sei o que fazer com isso, ela confessou. Meu coração está tão partido que eu nem sei se ainda funciona direito. Então não faça nada. Júlia caminhou até a porta.
Só deixe ele te ajudar. O resto, você descobre depois. Quando Júlia saiu, Helena ficou ali, sentada na escuridão, pensando em tudo o que tinha acontecido. Em Ricardo, que a descartou. Em Lorenzo, que a viu por 3 anos. E em si mesma, que não sabia mais quem era sem o futuro que tinha planejado. O celular vibrou. Helena pegou, esperando mais uma mensagem de pena de algum conhecido. Mas não era. Era uma notificação de rede social. Alguém tinha marcado ela em um post. Com o estômago revirado, ela abriu. Era Camila. A foto era antiga, de uma festa da empresa. Helena estava ao fundo, rindo de algo que Ricardo tinha dito. A legenda fazia o sangue de Helena ferver. Algumas pessoas só conseguem manter um homem quando ainda são novidade. Quando ele descobre quem você é de verdade, ele corre. Sódigo, verdades. Realidade, doi. Helena sentiu a raiva explodir dentro do peito. Camila tinha sido demitida, humilhada publicamente, e ainda assim estava atacando. Ainda estava tentando destruir. Desta vez, ela não pensou 2 vezes. Digitou rapidamente. Camila, você foi demitida por ser exatamente o que essa legenda mostra. Uma pessoa amarga que se alimenta da dor alheia. Não me marque mais. E procure ajuda profissional, porque essa obsessão não é saudável. Postou antes que pudesse se arrepender. Em segundos, começaram os comentários. Pessoas que Helena nem conhecia saindo em sua defesa. Chamando Camila de invejosa, de cruel, de tudo que ela realmente era. Mas então veio outro comentário. E esse fez o mundo de Helena parar. Quem é a hipócrita agora, Helena? Fingindo ser vítima enquanto já estava com seu chefe no mesmo dia? Todo mundo viu vocês saindo juntos. Você não perdeu tempo, né? Helena leu e releu. Seu coração disparou. Ela entrou no perfil de quem tinha comentado. Era alguém que estava no casamento. Alguém que tinha visto Lorenzo levá-la embora. E então começaram mais comentários na mesma linha. Sério que ninguém vai falar que ela já tinha outro na manga? Tadinho do Ricardo. Deve ter descoberto a traição e por isso fugiu. A noiva abandonada já tinha substituto. Que conveniente. Helena sentiu a sala girar. Não, 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 não. Isso não podia estar acontecendo. Ela era a vítima. Ela foi abandonada. Como as pessoas estavam virando a história contra ela. Com as mãos tremendo, ela desceu até a recepção. O hotel estava silencioso. Apenas o recepcionista noturno na portaria. Ele olhou para ela surpreso. Senhora Helena, a senhora precisa de algo? Onde está o senhor Lorenzo? Ele está no escritório dele, mas são 3 da madrugada. Helena não esperou. Caminhou direto para o corredor dos escritórios administrativos. A porta de Lorenzo estava entreaberta, luz escapando pela fresta. Ela bateu. Entre. A voz dele soou cansada. Helena empurrou a porta. Lorenzo estava sentado atrás da mesa, ainda com a camisa do terno, mas com as mangas arregaçadas. Papéis espalhados por toda parte. Ele levantou os olhos e a surpresa foi imediata. Helena, o que você... Eles estão dizendo que eu te traí. Ela interrompeu, a voz trêmula de raiva e desespero. Que eu já estava com você. Que por isso o Ricardo fugiu. Lorenzo se levantou imediatamente, contornando a mesa. Quem está dizendo isso? Todo mundo! Helena gritou. E então percebeu o volume e abaixou a voz. As pessoas nas redes sociais. Elas estão dizendo que eu sou a vilã, que eu mereço o que aconteceu. Lorenzo pegou o celular dela das mãos e leu os comentários. Sua expressão escureceu a cada linha. Isso é ridículo, mas é o que eles estão pensando. Helena começou a andar de um lado para o outro. Eu tentei fazer a coisa certa. Eu postei me defendendo da Camila, e agora virou contra mim. Eu não posso nem me defender sem parecer culpada. Lorenzo colocou o celular sobre a mesa e segurou os ombros dela, forçando-a a parar. Helena, respira. Eu não posso respirar. As lágrimas vieram com força. Eu não posso fazer nada certo. Eu fui abandonada, humilhada, e agora estão me pintando como a pessoa má da história. Como se eu tivesse feito algo errado. Você não fez. Mas eles não ligam. Helena soluçou. A verdade não importa. A única coisa que importa é a versão que eles querem acreditar. Lorenzo a puxou para perto, abraçando-a com força.
Helena tentou resistir, mas não tinha forças. Desabou contra o peito dele, chorando tão alto que seu corpo todo tremia. Eu não aguento mais, ela confessou entre soluços. Eu não aguento mais ser julgada, ser dissecada, ser transformada em entretenimento para pessoas que nem me conhecem. Lorenzo a segurou mais firme, uma das mãos acariciando seus cabelos. Então vamos acabar com isso. Helena se afastou, confusa. Como? Os olhos de Lorenzo encontraram os dela, e havia uma determinação férrea ali. Vamos contar a verdade, toda ela. Mas não do jeito deles, do nosso jeito. Eu não entendo. Lorenzo pegou o celular dele e começou a digitar. Amanhã de manhã vou dar uma entrevista. Vou explicar exatamente o que aconteceu. Vou deixar claro que você foi a vítima, que Ricardo é um covarde, e que qualquer um que esteja te atacando está completamente errado. Helena balançou a cabeça. Não, você não pode fazer isso. Sua reputação... Dane-se minha reputação. Lorenzo interrompeu e a intensidade na voz dele a silenciou. Você acha que eu ligo para o que pessoas que nem me conhecem vão pensar? Você acha que eu ligo para qualquer coisa além de te proteger? Mas... Não há mais, Helena. Ele deu um passo mais perto. Eu já te disse, eu estou cansado de assistir você sofrer. E se eu puder fazer algo para acabar com isso, eu vou fazer. Não importa o custo. Helena olhou para ele, realmente olhou. Viu a sinceridade absoluta em seus olhos. Viu o homem que tinha guardado seus sentimentos por 3 anos só para não atrapalhar a felicidade dela. Viu o homem que tinha demitido uma funcionária para defendê-la. Viu o homem que estava disposto a colocar sua própria reputação em risco para limpar o nome dela. Por que você faz isso? Ela sussurrou. Por que se importa tanto? Lorenzo tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de tudo aquilo. Porque quando você ama alguém de verdade, você não assiste eles afundarem. Você mergulha junto. E se for preciso, você os carrega até a superfície, mesmo que isso signifique que você vai se afogar no processo. As palavras cortaram fundo. Ninguém nunca tinha falado assim com Helena. Ninguém nunca tinha se colocado tão completamente à disposição dela. Lorenzo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele abaixou a mão. Só precisa me deixar ajudar. Precisa confiar em mim. Helena olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, desde que tudo tinha desmoronado, sentiu algo diferente da dor. Sentiu esperança. Pequena, frágil, mas ali. Eu confio. Lorenzo assentiu. E algo passou pelo rosto dele. Alívio. Gratidão. E algo mais profundo que Helena não tinha forças para nomear agora. Então amanhã, a gente vira esse jogo. Ele disse. Juntos. Helena acenou, exausta demais para falar. Lorenzo a guiou de volta para a suíte, caminhando ao lado dela em silêncio protetor. Quando chegaram à porta, ele parou. Tenta dormir, ele disse gentilmente. Amanhã vai ser um dia difícil. Helena segurou a maçaneta, mas antes de entrar, virou-se para ele. Lorenzo, obrigada. Por tudo. Ele sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Não precisa agradecer. Nunca precise. Quando a porta se fechou e Helena finalmente se deitou na cama, ela olhou para o teto no escuro. Seu coração ainda estava partido. Sua vida ainda estava em pedaços. Mas pela primeira vez, ela não se sentia completamente sozinha. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para começar a reconstruir. Do lado de fora da suíte, Lorenzo permaneceu parado por um longo momento, encostado na parede do corredor. Fechou os olhos, respirando fundo. Ele tinha mentido para ela. Não completamente, mas tinha omitido uma verdade crucial. A entrevista que ele ia dar amanhã não era só para limpar o nome de Helena. Era para assumir publicamente que estava apaixonado por ela. E que sim, ele tinha sido a razão de ter fingido ser o noivo naquele dia. Ele sabia que isso mudaria tudo. Sabia que colocaria ainda mais holofotes em cima deles. Sabia que algumas pessoas nunca acreditariam na verdade. Mas ele também sabia que não poderia viver consigo mesmo se não fizesse tudo ao seu alcance para protegê-la. Mesmo que isso significasse expor seu próprio coração para o mundo inteiro julgar. Mesmo que isso significasse que ele nunca mais teria privacidade. Mesmo que isso significasse que Helena, eventualmente, poderia odiá-lo por tornar tudo ainda mais público. Porque no final,
O que importava não era o que o mundo pensava. Era que ela soubesse que nunca mais estaria sozinha. E Lorenzo estava disposto a pagar qualquer preço para garantir isso. A manhã chegou rápido demais. Helena acordou com o som de vozes vindas da sala da suíte. Por um momento, confusa, ela pensou estar sonhando. Mas então reconheceu a voz de Lorenzo, firme e controlada, falando com alguém. Ela se levantou da cama, ainda vestindo o roupão, e abriu a porta do quarto devagar. Na sala, Lorenzo estava de pé em frente a uma câmera. Um homem segurava um microfone com o logotipo de um jornal local. Outro ajustava a iluminação. Júlia estava ao lado, tablet na mão, coordenando tudo. Dona Marta estava sentada no sofá, observando tudo com uma expressão entre surpresa e preocupação. Lorenzo viu Helena e fez um sinal para que a equipe parasse. "Bom dia", ele disse caminhando até ela. "Desculpe ter invadido sua suíte, mas achei melhor fazer a entrevista aqui, longe dos repórteres que ainda estão no saguão." Helena olhou para a câmera, depois para ele. "Você vai fazer isso agora?" "Sim", Lorenzo respondeu sem hesitação. "Quanto mais esperarmos, pior fica." "As redes sociais são um incêndio, Helena. E a única forma de apagar é com a verdade." Helena sentiu o estômago revirar. Eu não sei se estou pronta para isso." Lorenzo se aproximou, abaixando a voz para que só ela ouvisse. "Você não precisa fazer nada. Só precisa confiar em mim. Eu vou cuidar disso." Ela olhou nos olhos dele e viu a mesma determinação da noite anterior. Assentiu, ainda insegura, mas sem forças para discutir. O repórter, um homem de aparência séria, se posicionou em frente a Lorenzo. A câmera ligou, a luz vermelha piscando. "Estamos ao vivo em 3, 2, 1... A voz do repórter assumiu um tom profissional. "Bom dia. Estou aqui com Lorenzo Mendes, empresário e dono da rede de hotéis Império Dourado, para uma entrevista exclusiva sobre os acontecimentos que chocaram a cidade ontem. Senhor Lorenzo, obrigado por nos receber. Obrigado por estar aqui." Lorenzo respondeu, sua postura impecável. "Vamos direto ao ponto." O repórter continuou. "Ontem, a cerimônia de casamento de Helena Santos foi cancelada quando o noivo, Ricardo Fernandes, fugiu para Cancún com outra mulher. O senhor estava presente na cerimônia e, segundo testemunhas, assumiu o papel de noivo na frente dos convidados. Isso é verdade?" Lorenzo não vacilou. "É verdade. Eu estava na cerimônia, vi a situação devastadora em que Helena se encontrava e tomei uma decisão no momento. Disse para ela fingir que eu era o noivo, para que ela não tivesse que enfrentar sozinha a humilhação pública de 200 pessoas olhando para ela como se fosse um espetáculo de circo." O repórter ajustou os óculos. "Mas o senhor entende que isso gerou especulações? Muitas pessoas nas redes sociais estão sugerindo que havia um relacionamento anterior entre o senhor e a senhora Helena, e que talvez isso tenha sido a causa da fuga do noivo." Helena sentiu o sangue ferver. Ela deu um passo à frente, mas Dona Marta a segurou pelo braço. "Espera." A mãe sussurrou. "Deixa ele falar." Lorenzo manteve a calma, mas havia uma frieza em sua voz agora. "Essas especulações são completamente infundadas e francamente cruéis. Helena Santos é uma funcionária exemplar da minha empresa há 3 anos. Ela é gerente de eventos e uma das profissionais mais dedicadas que já conheci. Não havia, e nunca houve, nenhum relacionamento inadequado entre nós." "Mas então por que o senhor interveio daquela forma?" Lorenzo fez uma pausa longa o suficiente para que Helena prendesse a respiração. "Porque eu não consegui assistir a mulher que eu amo ser destroçada daquele jeito." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o repórter pareceu surpreso. "O senhor está dizendo que..." "Estou dizendo que eu sou apaixonado por Helena Santos há 3 anos. Lorenzo falou, cada palavra clara e deliberada. "Desde o dia em que ela entrou no meu escritório e me disse, sem medo, que meu hotel poderia ser melhor e que ela ia provar isso. Eu me apaixonei pela força dela, pela determinação, pela forma como ela trata cada pessoa com dignidade, do CEO ao faxineiro." Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Dona Marta apertou sua mão. "Mas eu nunca disse nada." Lorenzo continuou. "Porque ela estava feliz, ou pelo menos parecia estar. Quando ela me contou sobre o noivado, eu soube que tinha perdido minha chance, e aceitei isso,
porque a felicidade dela sempre foi mais importante que a minha. O repórter se inclinou para a frente. E ontem? Ontem eu vi aquele covarde destruir ela na frente de todos. Vi ele postar em redes sociais sobre sua fuga como se fosse uma conquista. Vi Helena, uma mulher que nunca fez mal a ninguém, ser transformada em objeto de pena e fofoca. A voz de Lorenzo ganhou uma intensidade que fez a sala inteira silenciar. E eu decidi que não ia permitir que ela enfrentasse aquilo sozinha. Não quando eu tinha o poder de fazer algo a respeito. O senhor não acha que isso pode ter piorado a situação para ela? Lorenzo encarou a câmera diretamente. Pode ter piorado. Provavelmente piorou. Mas eu prefiro que o mundo inteiro me julgue, me critique, me ataque, do que assistir Helena ser devorada por uma narrativa mentirosa que pinta ela como vilã, porque ela é a vítima. E qualquer pessoa com um mínimo de decência consegue ver isso. O repórter mudou o peso de um pé para o outro. Há relatos de que uma funcionária da sua empresa, Camila Rodrigues, foi demitida ontem durante a confusão. Isso é verdade? Sim. Lorenzo não demonstrou arrependimento. Camila foi demitida por comportamento antiético. Ela aproveitou o momento mais vulnerável de Helena para fazer comentários cruéis e desrespeitosos. Não tolero esse tipo de conduta na minha empresa. Nunca tolerarei. E quanto às acusações online de que a demissão foi abuso de poder? Lorenzo sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Abuso de poder é usar sua posição para prejudicar pessoas inocentes. O que eu fiz foi usar minha posição para proteger alguém que estava sendo atacado injustamente. Se as pessoas não conseguem ver a diferença, o problema não é meu, é delas. Helena mal conseguia respirar. Cada palavra que Lorenzo dizia era uma declaração pública, irrevogável. Ele estava colocando tudo em risco. Sua privacidade, sua reputação, sua própria paz. Por ela. O repórter fez a última pergunta. Senhor Lorenzo, uma última questão. O que o senhor diria para as pessoas que estão assistindo agora e acreditam que Helena de alguma forma mereceu o que aconteceu? A expressão de Lorenzo endureceu. Eu diria que vocês precisam olhar para si mesmos e perguntar que tipo de pessoa acredita que alguém merece ser humilhado publicamente. Helena Santos é uma mulher íntegra, trabalhadora, gentil. Ela foi traída por alguém que não valia nem a sombra dela. E se vocês, sentados confortavelmente atrás de uma tela, acham que têm o direito de julgar a dor dela, então vocês não são melhores que o homem que a abandonou. O repórter acenou. Obrigado pela entrevista, Sr. Lorenzo. A câmera desligou. A equipe começou a recolher os equipamentos. Lorenzo permaneceu parado, respirando fundo, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. Helena não conseguiu se segurar. Ela atravessou a sala, lágrimas escorrendo pelo rosto, e parou na frente dele. Você acabou de... Ela não conseguiu terminar a frase. Lorenzo virou para ela, e pela primeira vez, ela viu algo que parecia vulnerabilidade em seus olhos. Eu sei, ele disse baixo. Eu sei o que acabei de fazer. Por quê? Helena perguntou, a voz engasgada. Por que você fez isso? Você expôs tudo. Agora o mundo inteiro sabe. Agora você vai ser perseguido, questionado, julgado. Eu sei. Lorenzo repetiu, e então fez algo inesperado. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Mas valeu a pena. Porque agora ninguém pode dizer que você estava errada. Agora todo mundo sabe a verdade. Dona Marta se aproximou, os olhos vermelhos. Filho, ela chamou Lorenzo assim, naturalmente. Você acabou de fazer algo que poucos homens teriam coragem de fazer. Lorenzo olhou para a mãe de Helena. Eu fiz o que qualquer pessoa que ama de verdade faria. Foi nesse momento que o celular de Júlia tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e então desligou com uma expressão tensa. Senhor Lorenzo, a entrevista já está sendo compartilhada. Está viralizando. Lorenzo acenou esperando. E tem mais. Júlia continuou, hesitante. Ricardo Fernandes acabou de postar uma resposta. O clima na sala mudou instantaneamente. Helena sentiu o estômago cair. O que ele disse? Júlia leu do celular, a voz neutra mas tensa. Interessante ver meu ex-chefe tentando limpar a barra da ex-noiva. Mas a verdade é que Helena sempre foi obcecada por status e dinheiro. Ela namorava comigo, mas olhava para ele.
Eu só tive coragem de sair dessa relação tóxica quando percebi que nunca seria suficiente para ela. Desejo felicidades aos dois. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As pernas fraquejaram e Lorenzo a segurou imediatamente. Ele está mentindo. Helena sussurrou, incrédula. Ele está mentindo. Eu sei. Lorenzo segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu sei, Helena. E todo mundo que te conhece de verdade também sabe. Mas as pessoas vão acreditar nele. Helena gritou, a dor se transformando em fúria. Ele está fazendo parecer que eu sou a errada, que eu o usei, que eu sempre quis você pelo seu dinheiro. Helena, respira. Eu não quero respirar. Ela se afastou dele, caminhando de um lado para o outro. Eu quero gritar. Eu quero que todo mundo saiba que ele é um mentiroso. Um covarde. Sua voz falhou. Ela desabou no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais mentiras. Lorenzo se ajoelhou na frente dela, gentil, mas firme. Então vamos acabar com as mentiras. De uma vez por todas. Helena levantou o rosto confusa. Como? Lorenzo pegou o celular. Vamos fazer um vídeo. Você e eu. Vamos contar toda a história. Desde o começo. Sem edição, sem roteiro, sem filtros. Só a verdade. Lorenzo, eu não sei se... Você consegue. Ele interrompeu. Eu sei que consegue. Porque você é a pessoa mais forte que eu conheço. Helena olhou para ele, para Dona Marta, para Júlia. 3 pessoas que acreditavam nela quando o mundo inteiro parecia ter decidido o contrário. E então, algo mudou dentro dela. A dor ainda estava lá. A raiva também. Mas junto com elas, nasceu algo novo. Determinação. Ela não ia deixar Ricardo reescrever a história. Não ia deixar as mentiras dele definirem quem ela era. Não ia deixar o mundo inteiro decidir seu valor baseado nas palavras de um covarde. Está bem, ela disse, a voz ainda trêmula, mas firme. Vamos fazer isso. Lorenzo sorriu, e havia orgulho naquele sorriso. Essa é a Helena que eu conheço. Júlia já estava preparando o celular. Dona Marta se sentou ao lado da filha, segurando sua mão. E enquanto a câmera se posicionava, Helena respirou fundo. Ela não sabia o que viria depois. Não sabia se seria o suficiente. Não sabia se o mundo acreditaria. Mas ela sabia uma coisa. Ela não ia desistir. Não hoje. Não mais. A luz vermelha piscou. E Helena começou a falar. A luz vermelha piscava no celular. Helena estava sentada no sofá da suíte, Lorenzo ao seu lado, Dona Marta segurando sua mão. Júlia filmava, mantendo o enquadramento firme. Helena olhou diretamente para a câmera e por um momento, quase desistiu. Mas então respirou fundo. Meu nome é Helena Santos, e eu preciso contar a verdade. Sua voz saiu trêmula no início, mas foi ganhando força. Ontem foi para ser o dia mais feliz da minha vida. Eu ia me casar com um homem que eu amava, ou pelo menos achava que amava. Mas Ricardo Fernandes me abandonou no altar. Ele fugiu para Cancún com outra mulher enquanto eu esperava por ele, vestida de noiva, na frente de 200 pessoas. Helena fez uma pausa, as lágrimas já enchendo seus olhos, mas ela não as enxugou. Eu não vim aqui pedir pena. Vim contar a verdade, porque as mentiras estão me sufocando. Ricardo postou que eu era obcecada por status, que sempre olhei para meu chefe Lorenzo com segundas intenções. Isso é mentira. Sua voz subiu, carregada de emoção genuína. Eu trabalhei duro para chegar onde estou. Comecei como assistente de eventos, fazendo planilhas até de madrugada. Subi porque me dediquei, porque me importei, porque tratei cada evento como se fosse o mais importante da minha vida. Lorenzo Mendes foi meu chefe, sempre foi. Eu o respeitava como profissional. Só isso. Lorenzo permaneceu quieto ao lado dela, apenas presente. E sabe o que mais dói? Helena continuou, a voz quebrando. Não é nem ter sido abandonada. É ter minha mãe. Ela olhou para Dona Marta. Minha mãe gastou todas as economias dela nesse casamento. Ela trabalhou como faxineira a vida inteira para me dar uma vida melhor. E eu desperdicei o dinheiro dela com um homem que não me merecia. Dona Marta apertou a mão da filha, chorando silenciosamente. Então sim, estou destroçada. Sim, estou humilhada. Mas não sou interesseira. Não sou obcecada por dinheiro.
E não vou deixar um covarde reescrever minha história só porque ele precisa se sentir menos culpado pela escolha que fez. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Se você está assistindo isso e quer me julgar, julga. Mas pelo menos julga a verdade, não as mentiras convenientes dele. Ela fez sinal para Júlia desligar a câmera, mas então Lorenzo falou. Posso dizer algo? Helena virou para ele surpresa. Lorenzo olhou para a câmera. Eu quero deixar algo muito claro. Helena não sabia dos meus sentimentos até ontem. 3 anos. 3 anos eu guardei isso porque ela estava comprometida com outra pessoa. Eu nunca fiz qualquer movimento que pudesse ser interpretado como inadequado. Se alguém quer me acusar de algo, me acuse de ter sido covarde demais para falar antes. Ele olhou para Helena, e havia algo devastador naquele olhar. Mas não acusem ela, porque ela não tem culpa de nada disso. A gravação terminou. Júlia desligou o celular e começou a fazer o upload nas redes sociais de Helena. Ninguém falou por um longo momento. Helena estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Quanto tempo até sair? Ela perguntou, a voz rouca. Está enviando, Júlia respondeu. Deve estar no ar agora. O vídeo foi publicado, e então a espera começou. Os primeiros minutos foram silenciosos. Alguns comentários apareceram, depois dezenas, depois centenas. O celular de Helena começou a vibrar sem parar, notificação após notificação. Júlia monitorava tudo, seu rosto cada vez mais tenso. Está viralizando! Rápido! Helena pegou o celular, as mãos tremendo. Os comentários vinham de todos os lados. Finalmente, alguém teve coragem de falar a verdade. Essa mulher é uma guerreira. Ricardo é um lixo humano. Mas também tinha outros. Atuação de novela. Ninguém acredita nisso. Claro que ela vai defender a versão dela. Os dois são farsa. Aposto que era caso desde sempre. Helena sentiu o estômago revirar. Mesmo falando a verdade, mesmo se expondo completamente, ainda tinha gente que não acreditava. Não leia os comentários negativos, Lorenzo disse, tirando o celular da mão dela. Foca nos que importam. E como eu sei quais importam? Helena rebateu, frustrada. Todos estão lá. Todos têm a mesma voz. Foi quando o telefone fixo da suíte tocou. Júlia atendeu, ouviu por alguns segundos e ficou pálida. Senhor Lorenzo, é o saguão. Tem uma multidão se formando na entrada do hotel. Lorenzo franziu a testa. Multidão? Jornalistas. Dezenas deles. E pessoas. Pessoas que viram o vídeo e estão querendo apoiar Helena. Helena se levantou bruscamente. O quê? Júlia mostrou o celular dela. Havia fotos sendo postadas ao vivo. Pessoas com cartazes na frente do hotel. Nós acreditamos em Helena. Ricardo covarde. Força Helena. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de dor. Era algo diferente. Era esperança. Tem gente me defendendo? Ela sussurrou incrédula. Tem muita gente, Júlia confirmou. O vídeo já tem 500 mil de visualizações, e o número só cresce. Dona Marta se levantou, indo até a janela. Ela abriu levemente a cortina e olhou para baixo. Sua expressão mudou completamente. Minha filha, você precisa ver isso. Helena foi até a janela com pernas trêmulas. Lá embaixo, na entrada do hotel, havia pelo menos 50 pessoas. Algumas seguravam cartazes. Outras apenas estavam ali, em solidariedade silenciosa. Uma mulher mais velha segurava um cartaz que dizia: Eu também fui abandonada. Você não está sozinha. Helena levou a mão à boca, soluçando. Eu não posso acreditar. Ela mal conseguia falar. Tem gente que nem me conhece e está ali. Por mim? Lorenzo se aproximou, ficando ao lado dela na janela. Porque sua história tocou elas. Porque todo mundo conhece alguém que já foi despedaçado por alguém que não valia nada. E porque você teve coragem de falar. Foi nesse momento que o celular de Júlia tocou. Ela atendeu, ouviu e sua expressão ficou séria. É a assessoria de imprensa da rede de televisão. Eles querem fazer uma entrevista ao vivo com Helena. Hoje à noite. No programa de maior audiência do país. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Helena virou para Júlia. Eles querem o quê? Uma entrevista. Júlia repetiu. Ao vivo. Para milhões de pessoas. Não. Helena respondeu imediatamente.
Não, eu não posso fazer isso. Eu mal consegui gravar aquele vídeo. Eu não posso ir para a televisão nacional. Lorenzo se virou para ela. Helena, não. Ela recuou. Eu falei a verdade. Eu me expus. Isso já não é suficiente? Eu tenho que continuar me despedaçando em público para provar meu valor? A voz dela estava à beira de um colapso. Dona Marta se aproximou, mas Helena levantou a mão. Mãe, por favor, eu preciso de 1 minuto. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração que estava acelerada demais. A porta se abriu devagar. Era Lorenzo. Posso entrar? Helena não respondeu, mas também não disse não. Lorenzo entrou, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você não precisa fazer a entrevista. Ele disse calmamente. Ninguém está te obrigando. Mas se eu não fizer, vão dizer que estou fugindo, que tenho algo a esconder. E se você fizer, vão dissecar cada palavra, cada expressão, cada respiração. Lorenzo completou. Não há escolha certa aqui, Helena. Só a escolha que você consegue viver com ela. Helena olhou para ele. O que você faria? Lorenzo pensou por um momento. Eu? Eu fugiria. Me esconderia até tudo passar. Mas você não é como eu. Você sempre foi mais corajosa. Eu não me sinto corajosa. Helena confessou. Eu me sinto cansada. Eu sei. Lorenzo segurou a mão dela. E está tudo bem sentir isso. Você não precisa ser forte o tempo todo. Helena apertou a mão dele. E se eu fizer a entrevista e piorar tudo? E se eu falar algo errado e destruir de vez minha reputação? Então eu vou estar lá para te pegar. Lorenzo respondeu sem hesitar. Como estou agora? Como sempre estive. Helena o encarou, e pela primeira vez desde que tudo começou, ela realmente o viu. Não o chefe, não o milionário, mas o homem que tinha guardado seus sentimentos por 3 anos só para não atrapalhar a felicidade dela. O homem que tinha exposto o próprio coração para protegê-la. O homem que estava ali, segurando sua mão, mesmo sabendo que talvez ela nunca correspondesse o que ele sentia. Por que você faz isso? Ela sussurrou. Por que se importa tanto quando eu não tenho nada para te dar em troca? Lorenzo sorriu, triste. Porque amor verdadeiro não é sobre troca. É sobre dar sem esperar receber. É sobre ver a pessoa que você ama feliz, mesmo que não seja com você. As palavras cortaram fundo. Helena sentiu algo se mover dentro do peito, algo que ela não tinha coragem de nomear ainda. Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Era Júlia, o rosto vermelho de raiva. Precisam ver isso, agora! Helena e Lorenzo correram para a sala. Júlia mostrou o celular. Era um vídeo, postado há 2 minutos. Ricardo estava na tela, sentado em uma cadeira de praia, o mar de Cancún ao fundo. Ele estava sorrindo. Pessoal, eu vi os vídeos circulando. Vi Helena fazendo draminha. Vi meu ex-chefe bancando o herói. Ele deu de ombros. Casual. Mas a real, eu estou muito bem. Encontrei o amor de verdade. E vocês sabem o que eu aprendi? Às vezes, a gente precisa ter coragem de ser feliz, mesmo que isso signifique machucar alguém no processo. Ele fez uma pausa, e seu sorriso ficou maior. Helena vai ficar bem. Ela tem o Lorenzo agora, né? Os dois vão ser muito felizes com o dinheiro dele. E eu vou ser feliz com quem realmente me ama. Todo mundo ganha. O vídeo terminou. Helena estava paralisada, o sangue fervendo em suas veias. Ele está zombando de mim? Sua voz estava baixa, perigosamente baixa. Ele me destruiu e agora está na praia sorrindo, fazendo piada? Dona Marta segurou o braço da filha. Filha, não deixa ele te tirar do sério. Não, mãe. Helena interrompeu. E havia algo diferente em sua voz agora. Não era dor. Não era desespero. Era fúria. Fúria pura, cristalina e poderosa. Acabou. Ela virou para Júlia. Liga para aquela emissora. Diz que eu aceito fazer a entrevista. Hoje à noite. Ao vivo. Helena, você tem certeza? Lorenzo perguntou preocupado. Helena olhou para ele e havia fogo em seus olhos. Absoluta. Esse covarde acha que pode me destruir e ainda rir sobre isso? Ele não sabe com quem está mexendo. Júlia já estava discando.
Dona Marta olhava para a filha com uma mistura de preocupação e orgulho. Lorenzo apenas segurou a mão dela novamente. Então vamos acabar com isso de uma vez. Helena assentiu. Vamos. E enquanto Júlia confirmava a entrevista, enquanto Dona Marta rezava baixinho, enquanto Lorenzo permanecia ao lado dela como uma âncora silenciosa, Helena tomou uma decisão. Ela não ia apenas se defender. Ela ia atacar. E quando terminasse, Ricardo Fernandes ia se arrepender de cada palavra que tinha dito. Porque Helena Santos não era mais a noiva abandonada. Ela era uma mulher furiosa. E não havia nada mais perigoso que isso. O estúdio de televisão era enorme, intimidador. Luzes brilhantes apontavam para a poltrona onde Helena se sentaria em poucos minutos. Câmeras posicionadas em ângulos estratégicos. Uma plateia de 100 pessoas já acomodada, sussurrando entre si. Celulares nas mãos, prontos para gravar cada segundo. Helena estava nos bastidores, as mãos geladas, o coração disparado. Ela usava um vestido simples que Júlia havia conseguido. Nada chamativo, apenas adequado. O cabelo preso em um coque, sem maquiagem excessiva. Ela queria parecer exatamente o que era. Uma mulher comum que tinha sido destroçada e estava tentando se reerguer. 3 minutos para o ar. Um assistente de produção anunciou, passando apressado. Dona Marta segurava a mão da filha com tanta força que estava deixando marcas. Você não precisa fazer isso, filha. Ela sussurrou pela 10ª vez. A gente pode ir embora agora. Não, mãe. Helena respondeu, e sua voz estava firme. Eu preciso fazer isso. Por mim. Por você. Por todas as mulheres que já foram abandonadas e tiveram que engolir a humilhação em silêncio. Lorenzo estava do outro lado, encostado na parede, os braços cruzados. Ele não tinha dito muito desde que chegaram, mas seus olhos não saíam de Helena. Havia preocupação ali, mas também algo mais. Orgulho. Helena. Ele se aproximou. Se em algum momento você quiser parar, você para. Não importa o que aconteça. Você não deve satisfação a ninguém. Helena olhou para ele. Realmente olhou. E pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era gratidão. Não era apenas respeito. Era algo mais profundo, mais assustador. Algo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. 1 minuto! O assistente gritou. Júlia apareceu com um copo de água. Beba, você está pálida. Helena bebeu, mas a água desceu como pedra. Ela entregou o copo de volta, respirou fundo 3 vezes, e então caminhou para o palco. As luzes a cegaram por um momento. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu a apresentadora, Márcia Duarte, uma mulher conhecida por suas entrevistas diretas e sem filtro. Ela era temida por políticos, mas respeitada pelo público. Helena, bem-vinda. Márcia estendeu a mão e o aperto foi firme. Pronta? Não. Helena respondeu honestamente. Mas vou fazer mesmo assim. Márcia sorriu. Um sorriso genuíno, não de pena. Essa é a resposta certa. Elas se sentaram. O diretor contou com os dedos. 5, 4, 3, 2. A luz vermelha se acendeu. Boa noite! Márcia olhou direto para a câmera. Sua voz profissional e clara. Esta noite temos uma entrevista exclusiva com Helena Santos, a mulher cujo casamento foi cancelado de forma brutal há 2 dias, quando seu noivo fugiu para Cancún com outra mulher momentos antes da cerimônia. A história viralizou nas redes sociais, gerando milhões de comentários, apoio, mas também especulações cruéis. Helena, obrigada por estar aqui. Helena assentiu, a garganta apertada. Obrigada por me receber. Márcia não perdeu tempo. Vamos direto ao ponto, porque sei que isso é difícil para você. Quando você percebeu que Ricardo não viria? Helena respirou fundo. Quando já tinha passado 1 hora do horário marcado. Eu estava do lado de fora da igreja, tentando ligar para ele, mandando mensagens. E então a prima dele apareceu e me mostrou a foto. Ele estava no aeroporto, abraçado com outra mulher, postando nas redes sociais que estava finalmente livre. A plateia murmurou. Márcia fez um sinal para que ficassem quietos. E o que você sentiu naquele momento? As lágrimas vieram aos olhos de Helena, mas ela não as enxugou.
Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como se tudo o que eu tinha construído, tudo o que eu tinha sonhado, tivesse sido destruído em questão de segundos. Mas mais que isso, sua voz falhou. Eu senti vergonha, porque tinha 200 pessoas dentro daquela igreja me esperando. E eu sabia que teria que enfrentá-las, sabendo que eu não valia nenhuma mensagem de texto dele. Nenhuma explicação. Você se culpou? Sim. Helena confessou. Eu me culpei. Eu pensei, o que eu fiz de errado? Como eu não percebi? Por que eu não fui suficiente? Márcia se inclinou para a frente. E agora? Você ainda se culpa? Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Agora eu entendo que a falha nunca foi minha. A falha foi dele. Ele escolheu a covardia. Ele escolheu a mentira. Ele escolheu me trair por meses e fingir que ia se casar comigo enquanto planejava sua fuga. Isso não diz nada sobre mim, diz tudo sobre ele. A plateia aplaudiu. Márcia esperou o silêncio voltar. Ricardo postou nas redes sociais alegando que você era obcecada por status, que sempre olhou para seu chefe, Lorenzo Mendes, com segundas intenções. O que você tem a dizer sobre isso? Helena sentiu a raiva subir, mas a controlou. É mentira. Uma mentira covarde de um homem que precisa reescrever a história para não parecer o vilão que realmente é. Lorenzo Mendes foi meu chefe por 3 anos. Eu o respeitei como profissional, admirei seu trabalho e trabalhei duro para crescer na empresa. Não havia nada além disso. 0. Mas Lorenzo confessou publicamente estar apaixonado por você há 3 anos. Helena assentiu. Sim, e eu não sabia. Ele nunca disse nada, nunca fez nada inadequado. Ele guardou isso porque me respeitava, porque respeitava meu relacionamento e porque ele é, acima de tudo, um homem de caráter. Algo que Ricardo nunca foi. Então, você não sentia nada por Lorenzo? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela hesitou, porque pela primeira vez estava sendo forçada a confrontar algo que tinha evitado pensar. Eu não tinha percebido. Ela disse lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas nos últimos dias, vendo como ele me defendeu, como ele se expôs publicamente para me proteger, como ele ficou ao meu lado sem pedir nada em troca, eu comecei a ver o que eu tinha sido cega demais para enxergar antes. A plateia estava em silêncio absoluto. Márcia sorriu levemente. E o que você viu? Helena olhou diretamente para a câmera, sabendo que Lorenzo estava assistindo dos bastidores. Eu vi o que o amor de verdade parece. Não é sobre palavras bonitas ou promessas vazias. É sobre ficar. É sobre se colocar em risco para proteger quem você ama. É sobre ver alguém no pior momento e não fugir. É sobre... Sua voz falhou. É sobre estar presente. As lágrimas escorriam livremente agora, mas ela não se importava mais. Ricardo me deu flores e jantares românticos. Mas quando importou, quando eu realmente precisei, ele fugiu. Lorenzo nunca me prometeu nada. Mas quando importou, ele ficou. E eu acho que isso diz mais sobre amor do que 1000 declarações vazias. A plateia explodiu em aplausos. Márcia teve que pedir silêncio novamente. Helena, tem uma pessoa que quer muito falar com você. O coração de Helena parou. Ela virou a cabeça e viu, no telão gigante ao lado do palco, o rosto de Ricardo. Ele estava ao vivo, via satélite, ainda em Cancún. Não, Helena sussurrou. Não, eu não quero... Mas era tarde. A voz dele já ecoava pelo estúdio. Oi, Helena. Ricardo sorria aquele sorriso falso que ela agora reconhecia tão bem. Achei que era importante eu falar também, já que você está aí contando sua versão da história. Helena sentiu náusea. Márcia, eu não concordei com isso. Ela disse virando para a apresentadora. Eu sei. Márcia respondeu baixo. Mas às vezes, confrontar o vilão é a única forma de se libertar dele. Você consegue fazer isso? Helena olhou para o telão, para aquele homem que tinha destruído seus sonhos, e algo dentro dela endureceu. Ela não ia fugir. Não dessa vez. Pode continuar, Ricardo. Ela disse, sua voz gelada. Ricardo pareceu surpreso pela frieza, mas seguiu. Olha, Helena, eu realmente sinto muito pelo jeito que as coisas terminaram. Mas a verdade é que a gente não era compatível. Você sempre foi muito exigente.
Sempre querendo mais atenção, mais tempo, mais tudo. E quando eu conheci a Bruna, eu percebi o que era ter alguém que me aceitava do jeito que eu sou. Você está falando sério agora? Helena interrompeu, e havia veneno em sua voz. Você me traiu por meses, planejou uma fuga covarde, me abandonou no altar, e agora está dizendo que a culpa é minha por ser exigente? Eu não estou dizendo que é culpa sua. Sim, está. Helena se levantou da poltrona e Márcia não a impediu. Você está dizendo exatamente isso, que eu pedi demais, que eu não te aceitei. Sabe o que eu exigi de você, Ricardo? Honestidade, respeito, presença. Se isso é pedir demais, então o problema nunca foi meu padrão. Foi você não ter caráter suficiente para alcançá-lo. A plateia explodiu em aplausos tão altos que abafaram qualquer resposta de Ricardo. E sabe o que mais? Helena continuou, as lágrimas escorrendo, mas a voz firme. Eu te agradeço. Agradeço por ter fugido. Porque se você tivesse aparecido naquela igreja, eu teria me casado com você. E eu teria desperdiçado minha vida inteira com um homem que não me merecia. Então obrigada, Ricardo. Obrigada por ser covarde o suficiente para me libertar de você. Ricardo ficou vermelho na tela. Você vai se arrepender de falar assim comigo quando descobrir que... Quando descobrir o quê? Helena cortou. Que você é um mentiroso? Já descobri. Que você é um traidor? Também. Que você é um narcisista que reescreve a história para se fazer de vítima? Todo mundo já sabe. Não há nada que você possa dizer que vai mudar o fato de que você é exatamente o que parece. Um homem pequeno, assustado, que prefere fugir a enfrentar suas próprias falhas. Eu não preciso ouvir isso, Ricardo gritou. Você não é melhor que eu. Você tem razão, Helena disse, e sua voz estava calma agora. Eu não sou melhor que você, mas eu sou diferente, porque quando eu caio, eu me levanto. Quando eu erro, eu assumo. E quando eu amo alguém, eu fico. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. E você corre. E vai correr pro resto da vida. Porque é isso que covardes fazem. O telão foi desligado. Ricardo tinha encerrado a chamada, incapaz de continuar. A plateia estava de pé, aplaudindo tão alto que o estúdio inteiro vibrava. Márcia também estava de pé, os olhos brilhando. Helena voltou a se sentar, tremendo da cabeça aos pés, mal acreditando no que tinha acabado de fazer. Márcia se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Helena Santos, você acabou de se tornar a voz de milhões de mulheres que já foram caladas pela vergonha. Obrigada por sua coragem. Helena não conseguia falar. Só conseguia chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Quando a entrevista terminou e as câmeras desligaram, Helena saiu correndo dos bastidores. Dona Marta a abraçou primeiro, chorando junto. Júlia sorria, os olhos marejados. E então ela viu Lorenzo. Ele estava parado, olhando para ela como se estivesse vendo um milagre. Helena caminhou até ele, e antes que pudesse pensar duas vezes, antes que pudesse questionar ou hesitar, ela fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela o beijou. Foi um beijo curto, cheio de lágrimas salgadas, trêmulo de emoção, mas real. Tão real que quando eles se separaram, o mundo ao redor tinha desaparecido. Eu vi você. Helena sussurrou contra os lábios dele. Finalmente, eu te vi. Lorenzo segurou o rosto dela com as duas mãos, os olhos brilhando com algo que poderia ser lágrimas. Eu sempre estive aqui. Eu sei. Ela encostou a testa na dele. E dessa vez, eu fico também. Do outro lado do estúdio, alguém já estava postando o vídeo da entrevista. Em minutos, seria visto por milhões. Helena Santos, a noiva abandonada, tinha se tornado Helena Santos, a mulher que enfrentou seu algoz e venceu. Mas para ela, naquele momento, nada disso importava, porque ela tinha encontrado algo muito mais precioso que vingança ou validação pública. Ela tinha encontrado a si mesma, e no processo, tinha encontrado um amor que nunca precisou gritar para ser ouvido. Um amor que simplesmente ficou. O vídeo da entrevista ultrapassou 5 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Helena acordou na manhã seguinte com o celular explodindo de mensagens.
Não eram mais comentários maldosos ou especulações cruéis. Eram mensagens de apoio. Centenas delas. Milhares. Você me deu coragem para sair de um relacionamento tóxico. Obrigada. Minha filha foi abandonada no altar ano passado. Ela assistiu sua entrevista e chorou, mas pela primeira vez, não de vergonha, de força. Você é incrível. Não desista. Helena estava sentada na varanda da suíte do hotel, ainda de pijama, lendo cada mensagem com lágrimas nos olhos. Dona Marta trouxe café e se sentou ao lado da filha. Você virou um símbolo, sabia? A mãe disse, sorrindo. Eu só queria limpar meu nome. Helena respondeu, limpando as lágrimas. Não imaginei que... Isso. Você deu voz a quem não tinha. Dona Marta segurou a mão dela. E agora, minha filha? Você precisa decidir o que vai fazer com essa voz. Helena olhou para a mãe confusa. Como assim? Você vai voltar para o trabalho como se nada tivesse acontecido? Vai fingir que você não mudou? Porque você mudou, Helena. Eu vejo nos seus olhos. Helena suspirou, olhando para o horizonte. Sua mãe tinha razão. Ela tinha mudado. O mundo tinha mudado. E ela não podia simplesmente voltar para a vida de antes como se os últimos dias não tivessem existido. A porta da suíte se abriu. Lorenzo entrou, ainda com as chaves na mão, como se tivesse acabado de chegar. Ele parou ao ver Helena e Dona Marta na varanda. Desculpe interromper. Eu só vim... entrar. Helena completou, sorrindo. Você pode entrar. Sempre pode. Lorenzo se aproximou devagar, como se ainda estivesse processando o beijo da noite anterior. Dona Marta se levantou diplomaticamente. Vou tomar meu banho. Deixo vocês conversarem. Quando ficaram sozinhos, o silêncio era confortável, mas carregado de perguntas não ditas. Como você está? Lorenzo perguntou, sentando-se onde Dona Marta estava. Melhor do que deveria. Helena respondeu honestamente. E assustada por estar tão bem. Lorenzo sorriu. Tem uma repórter da Rede Nacional me ligando sem parar. Ela quer fazer uma matéria sobre você. Algo maior. Um especial sobre mulheres que superaram humilhações públicas. Helena fez uma careta. Eu não sei se quero mais holofotes. Eu sei. Lorenzo olhou para ela. Mas talvez não seja sobre você. Talvez seja sobre todas as outras que precisam ouvir que é possível se reerguer. Helena ficou quieta, pensando. Ele tinha razão. Mas havia algo mais urgente que ela precisava resolver primeiro. Lorenzo, sobre ontem, sobre o beijo, você não precisa explicar. Ele interrompeu rapidamente. Se foi só um momento, se foi a adrenalina, eu entendo. Não vou pressionar. Você vai calar a boca e me deixar falar? Helena disse, mas estava sorrindo. Lorenzo fechou a boca, os olhos arregalados. Eu te beijei porque pela primeira vez eu vi com clareza. Eu vi o homem que esteve do meu lado quando o mundo inteiro estava me julgando. Vi o homem que arriscou sua própria reputação para me defender. Vi 3 anos de olhares que eu nunca percebi, de gentilezas que eu achei que eram só profissionalismo, de um amor silencioso que esperou pacientemente até que eu estivesse pronta para enxergar. Lorenzo estava segurando a respiração. Mas eu preciso ser honesta com você. Helena continuou, sua voz ficando mais séria. Eu acabei de sair de um relacionamento que me destruiu. Meu coração está em pedaços. Eu não sei se estou pronta para... Eu esperei 3 anos. Lorenzo interrompeu gentilmente. Posso esperar quanto tempo você precisar. Não há prazo, não há pressão. Só... Deixe eu ficar ao seu lado enquanto você se reconstrói. É tudo que eu peço. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas boas. Como você é tão paciente? Porque você vale a espera. Ele respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Helena se inclinou e beijou-o novamente. Mais devagar dessa vez, mais consciente. E quando se separaram, ela sussurrou. Eu não vou te fazer esperar 3 anos. Prometo. Lorenzo sorriu, e era o sorriso mais genuíno que ela já tinha visto nele. Dias se passaram. A história começou a perder força nas redes sociais, substituída por outras polêmicas, outros escândalos. Helena recusou a maioria das entrevistas, mas aceitou um podcast sobre recomeços, onde ela falou não só sobre o abandono, mas sobre como tinha encontrado força em si mesma.
Camila tentou processar Lorenzo por demissão injusta, mas a ação foi arquivada quando dezenas de funcionários do hotel se ofereceram como testemunhas do comportamento inadequado dela. Ela deletou todas as redes sociais e desapareceu da vida pública. Ricardo postou mais algumas vezes de Cancún, mas os comentários eram tão cruéis que ele também acabou desativando as redes. Segundo boatos, o relacionamento com a amante não durou nem um mês. Helena não se importou em confirmar. Ele não merecia nenhum segundo do seu pensamento. Uma manhã, 3 semanas após o casamento que nunca aconteceu, Helena estava no escritório de Lorenzo. Não mais como funcionária, como parceira. Ele tinha oferecido a ela uma posição de co-diretora de eventos, com autonomia total para criar projetos novos. Tenho uma ideia, Helena disse, mostrando uma pasta para ele. Eventos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Workshops sobre independência financeira, autoestima, recomeços. A gente pode usar os salões dos hotéis nos dias de menor movimento. Lorenzo folheou a proposta, impressionado. Isso é brilhante. Eu quero transformar minha dor em algo útil, Helena explicou. Quero que outras mulheres saibam que não importa o quão destruídas elas se sintam, é possível reconstruir. Lorenzo olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Você é incrível. Sabe disso? Estou começando a acreditar. Ela respondeu sorrindo. Eles implementaram o projeto. O primeiro workshop teve 20 participantes. O segundo, 50. O terceiro precisou de um salão maior, porque mais de 100 mulheres apareceram. Histórias de abandono, traição, abuso emocional. Histórias de mulheres que se sentiam invisíveis, descartáveis, sem valor. E Helena estava ali, não como celebridade, mas como uma delas, compartilhando sua dor, sua jornada, sua reconstrução, provando que era possível. Dona Marta voltou para sua casa, mas visitava a filha toda semana. Ela chorava menos agora, sorria mais. E quando olhava para Helena e Lorenzo juntos, via algo que sempre tinha desejado para a filha. Respeito genuíno, parceria verdadeira, amor que não precisava gritar para ser sentido. Em uma tarde de sol, Helena e Lorenzo estavam no jardim do Hotel Victoria, o mesmo lugar onde ele tinha confessado estar apaixonado. Eles caminhavam devagar, sem pressa, apenas aproveitando a companhia um do outro. Sabe o que é engraçado? Helena disse de repente. Se o Ricardo não tivesse fugido, eu nunca teria te visto de verdade. Eu teria me casado com ele, vivido uma vida medíocre, e nunca saberia o que é ser realmente amada. Lorenzo parou de andar. Você está dizendo que é grata por ele ter te abandonado? Helena pensou por um momento. Não, eu não sou grata pela dor, mas sou grata pelo que a dor me ensinou. Sou grata por ter sido quebrada, porque só assim eu pude me reconstruir do jeito certo. Sou grata por ter caído, porque só assim eu aprendi a me levantar sozinha. Você não estava sozinha, Lorenzo lembrou. Eu sei. Helena segurou a mão dele. Mas eu precisava saber que podia ficar sozinha. Que eu não precisava de ninguém para me completar. E só depois de saber disso, eu pude escolher você não por necessidade, mas por vontade. Não porque você me salvou, mas porque você me viu. De verdade. Lorenzo puxou-a para mais perto, beijando sua testa. Eu sempre vou te ver, mesmo quando você não conseguir se ver. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o sol começava a se pôr. Meses se passaram. A vida encontrou um novo ritmo. Helena nunca voltou a usar vestido de noiva, nunca quis. Mas em uma manhã simples, em um cartório pequeno, com apenas Dona Marta e Júlia como testemunhas, ela e Lorenzo assinaram papéis que diziam o que eles já sabiam, que eram um do outro, não por necessidade, mas por escolha. Não houve festa, não houve convidados, não houve risco de alguém não aparecer. Porque quem importava estava ali, presente, inteiro, real. Quando saíram do cartório, Helena olhou para Lorenzo e sorriu. Sabe o que é irônico? Eu planejei um casamento elaborado que nunca aconteceu, e acabei tendo o casamento mais simples do mundo, e é perfeito, porque dessa vez o noivo apareceu. Lorenzo disse sorrindo, porque dessa vez o noivo certo apareceu. Helena corrigiu. Eles caminharam para o carro mãos entrelaçadas, sem pressa, sem medo.
Sem dúvidas. Helena olhou para trás uma última vez, para a igreja pequena ao lado do cartório, e pensou na mulher que ela era naquela tarde terrível, vestida de noiva, esperando por um homem que nunca viria. Ela queria abraçar aquela mulher. Dizer a ela que a dor não duraria para sempre, que a humilhação seria temporária, que do outro lado da queda havia reconstrução, que do outro lado da traição havia verdade, que do outro lado do abandono havia encontro. Mas a Helena de hoje não podia falar com a Helena de ontem. Então ela faria a próxima melhor coisa. Viveria de forma que outras mulheres pudessem olhar para ela e acreditar que era possível. Porque era. Sempre foi. E sempre seria. Na porta do cartório, uma mulher jovem observava a cena de longe. Ela segurava um envelope em mãos trêmulas. Dentro, um convite de casamento que ela ainda não tinha certeza se deveria aceitar. Seu namorado era parecido com o ex de Helena. Frio, distante, sempre com desculpas. Ela tinha assistido à entrevista, tinha chorado, tinha visto a si mesma naquela dor. E agora, vendo Helena sair daquele cartório sorrindo, radiante, ao lado de um homem que a olhava como se ela fosse o universo inteiro, a jovem tomou uma decisão. Ela rasgou o convite. Não hoje. Não com ele. Não enquanto seu coração sussurrava que ela merecia mais. Ela não sabia que Helena tinha visto. Não sabia que Helena tinha sorrido para ela através do vidro do carro. Não sabia que aquele pequeno gesto, rasgar um convite, escolher a si mesma, era exatamente o que Helena tinha esperado inspirar. Porque no final, a história de Helena nunca foi só sobre ela. Foi sobre todas elas. Todas as mulheres que já foram deixadas, humilhadas, descartadas. Todas as mulheres que precisavam ouvir que dor não é destino, que queda não é final. Que às vezes, o pior dia da sua vida é apenas o primeiro dia da sua verdadeira história. E Helena estava apenas começando a escrever a dela.